E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Dantas aqui. Agora que já falamos dos fundamentos, que é a parte de Apache, a parte de Delta, vamos começar agora a falar de alguns componentes de orquestração e transformação. Então, o primeiro que a gente vai falar é a parte do Pipeline Data Factory que a gente usa no Fabric. Então, é muito parecido com o Azure Data Factory, que a gente faz o deploy quando utilizando soluções de cloud, e eles estão migrando essa solução, adaptando para a realidade do Fabric. E tudo que eles estão mudando, a gente pode ver nesse link aqui, ó, learn.microsoft. Aí você pode mudar aqui para PTBR, Fabric Release Plan. Então aqui tem a parte de liberação por componente. Então eu posso procurar aqui Data Factory. E aí dentro do Data Factory ele fala o que vai considerar, né? Então o Data Fabric combina um monte de parte de integração, para relational, não relational, e aqui as áreas. Então o que está planejado para Q2? Então você consegue usar, está em preview, pelo menos estava até a última vez que eu olhei, a parte de criar fluxos via Apache Airflow. Tem também Copilot para Data Factory. E aqui você tem toda a parte de planejamento da transformação para o Data Factory. Beleza. Então vamos seguindo aqui no módulo, que foi as minhas anotações que eu fiz em relação ao site da Microsoft e alguns itens que eu fui adicionando de sites paralelos. Então ele começa falando o que é o tal do pipeline de dados. Então, pipeline de dados é uma sequência de atividades que orquestram em série ou em paralelo, você pode fazer essas duas formas, um processo em geral. Então, geralmente extraímos dados de uma ou mais fontes, que é o copy data, que é o primeiro passo que a gente faz, e carregamos a um destino. Então tem origem, destino, frequentemente transformados ao longo do caminho. Os pipelines são comumente usados para automatizar processos de ETL. ETL é a sigla para extração, transformação e load de carregamento, que ingerem dados transacionais de armazenamentos de dados operacionais e um armazenamento de dados analíticos. Então ele pega lá do OLTP e traz para o OLAP com Lakehouse ou um Data Warehouse. Então ali vocês vão poder encontrar ele dentro do Engineering ou do Data Factory mesmo. Depois, quando eu encerrar a parte teórica, eu mostro rapidamente a interface. Então falando dos conceitos. Ele separa duas categorias de tipos de fluxos, lá de caixinhas que a gente pode colocar. Ele tem a parte de transformação de dados. Ele engloba atividades como atividade de copiar dados, que simplesmente vai lá e pega de uma origem para um destino. Ele considera aqui também a parte de fluxo de dados, o Dataflow Gen 2, quando é a parte de transformação efetiva. E você pode também usar o notebook, assim como a gente usou, mostrando nos vídeos anteriores. E atividade de processamento, que é o famoso Store Procedure, para executar códigos em SQL, nas atividades que vão mudar alguma coisa em algum banco de dados. E a segunda classificação são atividades de controle de fluxo, que aí vai ser todos os ifs da vida que a gente usa em linguagem de programação. Então, pode ser usado para implementar loops, branch condicional, gerenciamento de variáveis e valores de parâmetros. Então, aqui do lado está um print ali da tela. Vocês podem ver que tem mover e transformar dados, ele considera copiar dados, fluxo de dados, excluir dados, a parte de metadados e validação, fluxo, e aqui o fluxo de controle, que são condições if, filtro, aguardar, em caso de falha, e etc. Então aqui é a tela inicial, depois eu vou mostrar os componentes já em seguida. E é legal vocês conhecerem quais são as ações. Isso aqui eu acho que caiu um item na prova relacionado a essas possibilidades. Não lembro direito, mas eu acho que caiu. Então, quais são as 4 saídas da sua caixinha? Ele pode, ao ignorar, eu quero fazer uma coisa. Aí você vincula ao ignorar para uma caixinha. Em caso de êxito, eu posso vincular também a uma outra possibilidade de caixinha. Em caso de falha, outra, e após conclusão. Então, acho que na minha prova tinha alguma coisa assim. Como que eu posso fazer sempre que terminar? Eu marquei a resposta após conclusão. E aí você tem os parâmetros. Então, os parâmetros vai ter lá, dependendo do bloco, né? Mas normalmente é geral, origem, destino, mapeamento, configurações. Então, você vai colocando ali as informações de forma low code. Então, ele tem aqui embaixo, né? Os pipelines podem ser parametrizados, o que permite fornecer valores específicos a serem usados sempre que um pipeline for executado. Ele traz para a gente a opção de usar um assistente de cópias. Então, eu posso usar esse assistente de cópias, ele vai mostrar para a gente, né? Escolha os dados, depois conectar-se à fonte, depois escolher destino do dado, conectar destino de dado, e aí executar e salvar. Então, isso facilita para a gente uma ferramenta a mais, para a gente conseguir fazer essa cópia de forma mais efetiva. Então, aqui nós temos, né? Usar a atividade de cópia, quando precisar copiar dados diretamente entre uma origem e um destino com suporte sem aplicar nenhuma transformação, ou quando quiser importar dados brutos e aplicar transformações
em atividades de pipeline posteriores. Então ele acaba usando esse assistente de cópia. Existe a possibilidade também da gente usar vários modelos, então às vezes eu não sei como eu vou fazer, eu posso começar aqui a partir dos modelos. Eu vou mostrar para vocês também em seguida. E aí na parte de execução, você monta lá as caixinhas, né? São arrasta e solta as caixinhas. Aí eu executo, ele vai ali rodar os passos que a gente definiu, que serão feitos também no laboratório, vocês vão ver como é. E aí depois de executado, você pode ver os detalhes, quanto tempo levou, quanto foi movimentado de volume de dados, possibilitando até você analisar o desempenho em formato de Gantt. Acho que isso caiu na minha prova também, precisava falar qual que é a ação indicada quando você deseja ver de forma visual qual parte do seu processo do Data Factory demorou mais. Isso ajuda a gente na melhoria contínua. Então eu vou lá rodar um pipeline e vou ver quanto tempo esse pipeline levou para rodar. Aí com esse tempo que ele levou, eu consigo identificar qual foi o processo gargalo, ou seja, qual processo que levou mais tempo, e aí eu vou buscar tratar ou utilizar alguma forma diferente de solucionar esse problema para reduzir esse tempo. E aí eu consigo um pouco mais de performance. Então eu posso também definir parâmetro, então eu quero colocar um parâmetro lá no notebook e quero carregar a partir daqui ou vice-versa. Então eu quero copiar um dado, passar para o notebook. Existe essa possibilidade de você definir parâmetros também entre as ferramentas, né? Data Factory com o notebook. E aí a parte do laboratório, que a gente vai fazer em seguida. Então aqui diretamente no Fabric, a gente pode acessar o pipeline em dois lugares. Você pode abrir aqui o Workspace direto, vem aqui em novo. E aí você pode clicar em mais opções. E aqui vai ter a opção de pipeline de dados. Você pode vir aqui em Data Factory. E aqui também tem a opção de pipeline de dados. E aqui no Data Engineering também você pode usar. Todos eles são a mesma opção. Então vamos abrir um aqui do zero. Vou dar um nome. Ele vai carregar. Então beleza. Então aqui você pode criar um do zero, que ele vai abrir um em branco. Aqui você pode usar o assistente de cópia, que foi aquele que a gente mostrou lá no slide. Então pelo assistente de cópia, ele vai te passando os passos, né? Você escolhe uma fonte, conecta o dado à fonte, escolhe destino, conecta a destino, salva e prepara para execução. Vamos cancelar isso aqui. Ele pode usar alguns dados de amostra. Então, se você não tem nenhum dado, ele disponibiliza aqui uns dados para você praticar. E aí você já pode ir se familiarizando, né? Tem aqui o dado, posso usar o mais, ele tem aqueles dados dos táxis de Nova York, que você pode usar, então tem várias opções. Aí você escolhe o destino e faz a cópia do mesmo jeito, né? Então esse aqui, ó, táxi de Nova York. E aqui os modelos. Então às vezes eu não sei muito bem qual que vai ser a arquitetura que eu vou usar. Então eu posso usar esses modelos para tentar criar alguma referência entre o que eu vou usar e aquilo que está aqui como exemplo. Isso pode facilitar para a gente. Nessas telinhas, então eu tenho, né? Aqui o início, aí você vai ter que o botão salvar. O salvar como, se eu precisar mudar o nome, eu clico aqui em cima. Se eu precisar de algumas configurações, por exemplo, mudar o nome também, dar uma descrição para que faz esse pipeline, quero endossar, quero falar que isso aqui é bom, é recomendado para uso de outras pessoas, esse não, está certificado, é o dono da informação que está disponibilizando. Aqui os agendamentos, é um local que eu posso usar agendamento. Aí eu tenho o desfazer, né? O validar, então todo pipeline eu valido antes de rodar para ver se tem algum defeito. Tem o executar, aqui o agendamento. Alguns gatilhos que eu posso utilizar que ainda não está liberado, está numa versão prévia. Eu posso ver os históricos dos itens, posso ver em monitoramentos que já foram rodados, né? Dentro quantas vezes ele foi rodado, que se teve defeito, se não deu. E aqui as atividades. Então eu tenho algumas pequenas atividades aqui. Para quem já usou o ADF, ele ficava lá no canto, né? Ficava do lado de cá, todos os itens. Aí eu venho em atividades. Então essas são as atividades que eu tenho. São muito similares a que a gente tem no Azure Data Factory da Azure, né? Então aqui tem as opções, aqui os grupos de mover, aqui os grupos de fluxo de dado que a gente comentou, e aqui já do meu ladinho, aqui atrás, a parte de orquestração, até tem o Azure ML aqui embaixo. Beleza. Na parte de executar, então se repete, que é o mesmo lá do início, você tem validar, executar, agendar, gatilho, histórico e exibir. Então aqui você pode editar, ver o JSON, né, ver JavaScript Check Notation. Aqui alinhamento, zoom para caber e etc. E aqui ficariam os parâmetros dos nossos objetos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pipeline que é o cópia de dados. Então eu puxei aqui, né, famoso adiciona aqui direto, ó.
ele já adicionou. E aí eu posso excluir ou manter clicando aqui na caixinha. Então esse aqui é o que estava adicionado. O que eu fiz na época? Eu peguei um geral, bloquinho copy data, então é o nome. Aqui o tempo de limite que ele pode rodar antes de dar problema. Então os primeiros campos são dias, horas, minutos e segundos. Quantas vezes ele vai tentar, se der erro, você consegue deixar também essa parte de repetição. Intervalo entre repetições. E aqui se você quer manter o log ou não. Se você posicionar o mouse em cima aqui do i, você vai ter informação, né? E aqui você começa a colocar os parâmetros. Então eu tenho parâmetro de origem. Eu vou pegar do meu Lakehouse. Eu quero pegar os arquivos, quero pegar a tabela. E aí eu defino aqui o arquivo da pasta. Arquivo da pasta e o nome do arquivo. Aí coloca de forma recursiva. E aí se eu quero colocar algum horário para filtrar algo do tipo. Então pego a origem, aí eu preciso definir o destino, que eu estou copiando, né? Uma atividade de cópia. Aí eu defino o destino, coloquei o mesmo lugar, que era só um exemplo. Falei que vai ser uma cópia via arquivo também. E ele vai colocar nessa pasta, copiado o arquivo pipeline, e o nome vai ser salescopia.csv. O formato do arquivo, se você precisar usar algum tipo de compactação, a gente consegue também utilizar. E aqui, se houver, você pode fazer mapeamento e a parte de configuração. Então, cada bloquinho vai ter a sua informação. Então, quando a gente fala, por exemplo, em seguida, a gente vai falar do Dataflow. O Dataflow também tem as suas configurações. Então, se eu clicar aqui no atualizar o pipeline, eu vou clicar no Dataflow, ele vai trazer para mim as configurações do Dataflow. Mesma coisa, o nome do bloquinho, as configurações, como é um notebook, como é um Dataflow Gen 2, ele pergunta em qual workspace vai estar esse Dataflow, como também o nome do Dataflow. E aí as caixinhas, elas têm essas 4 opções. Quais são? Qual que vai ser o fluxo ao ignorar esse step? Qual que será o fluxo a seguir se tiver êxito nessa execução? O que eu vou fazer em caso de falha? O que eu vou fazer após conclusão, independente se foi êxito ou não. Então, esse aqui que é o que eu falei que na minha prova acho que caiu. Aí eu marquei essa opção. Qual opção é quando você independe se teve sucesso ou não, você quer executar? Aí eu coloquei esse vínculo. Então você clica aqui e arrasta, e aí você vai montando o fluxograma. Beleza? Nada muito complexo. Então, para quem já usou o Data Factory da Azure, é muito parecido. Mas para garantir que a gente cobriu todo o material, vamos pegar aqui a telinha da Microsoft e aí seguir lá e ver o que faltou. Então vamos ver aqui. Usar pipelines do Data Factory no Microsoft Fabric. Beleza, introdução. Os pipelines definem uma sequência de atividades que orquestram um processo geral, geralmente extraindo dados de uma fonte e carregando no destino. O que a gente fez, mostrou no exemplo ali de forma rápida, né? No laboratório a gente vai refazer isso também, que é o processo de ETL, que ingere dados transacionais, de armazenamento operacional e armazenamento de dado analítico. Então eu pego o OLTP e transformo em OLAP. Isso é importante saber também, tá? O OLTP é focado em garantir a transação, garantir que eu estou registrando uma operação bancária no banco de dados. Ele então é focado em garantir a qualidade da transação. Quando eu estou falando de OLAP, Online Analytical, então eu quero garantir a facilidade de leitura para gerar insights. Então é a parte do cubo informacional. Falando de entender os pipelines, então nada muito diferente do que a gente fez, mostrou. Os pipelines encapsulam uma sequência de atividades que executam tarefa de movimentação e processamento de dados. Então se você vai fazer, por exemplo, uma transformação pequena, você pode fazer aqui, não tem problema. Principais conceitos de pipelines. Atividades, então tem 2 tipos de transformação de dados e fluxo de controle. Parâmetros, cada bloquinho vai ter a sua configuração. E depois a execução do pipeline, que é o que vai executar o fluxo que você montar. Atividades de cópia. Então você pode usar o cópia de dados para comum, é muito comum para iniciar, e depois você pode usar o assistente. Então o assistente vai te mostrar, escolha a fonte, escolha a conexão, né? Faça a conexão, escolha o destino, faça a conexão, e aí executa. Então ele vai te ajudando de forma visual. Então aqui as configurações do copiar dados, a gente já mostrou. Usando o modelo, é a última opção, pode ver que a telinha já está diferente, né? O Microsoft está demorando um pouco para atualizar, porque a ferramenta está em constante evolução. Beleza, aqui os modelos que a gente pode usar. E aí executa e monitora. Eu vou mostrar isso lá também. Então toda vez que eu executo, ele pode exibir o histórico. E aí você consegue ver também um gráfico de Gantt para identificar quais são os gargalos do seu processo de transformação. E aí você vai atuar
melhorando a velocidade daquele processo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no pipeline. Então, por exemplo, rodei um pipeline. Aqui ele mostra quando que rodou. Eu venho aqui exibir histórico. Ele vai me mostrar, olha, rodou aqui, belezinha, esse foi o horário bem sucedido. E aí, se eu quiser vir aqui, eu posso clicar aqui em cima dessa atividade. Ele vai abrir para mim todos os detalhes de cada passo. Se eu quiser ver em formato de Gantt, eu clico aqui, ele vai mostrar para mim quanto que levou cada processo. E aí eu consigo identificar, fazendo análise temporal, né? Nossa, deixa eu ver quem demorou mais. E aí eu consigo ver qual processo está sendo gargalo e atuo em cima para resolver e melhorar esse processo. Aqui também vocês viram que tem a opção de ir para monitoramento, né? É o que a gente acabou mostrando. Então ele vai mostrar aqui todas as vezes que esse pipeline rodou e onde apareceu a não conformidade ou não. E aí aqui, na entrada e na saída, ele mostra para a gente o JSON com a chave e o valor. Beleza, pessoal? Não é nada muito complexo para quem já mexe com o Data Factory. Eles só estão transferindo aos poucos as partes do que a gente usa lá no Data Factory da Azure com o que está sendo o Data Factory aqui do Fabric. Beleza? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui e logo mais a gente volta com os laboratórios falando de pipeline. Até logo!